Bom dia, meu povo. Cadê os coleguinhas? Atrasados, como sempre, né? Sabadão, aquela coisa, né? Ficaram bebendo ontem, enchendo a cara. Aí chega agora. Quero ver na Cadepol sabadão chegar atrasado. A questão é a seguinte, na Cadepol não chega atrasado. Se chegar dependendo do professor, não entra. Entendeu? E se mesmo que entrar, começar a atrasar sempre, o professor já vai falar na coordenação, na diretoria, já vai ser chamado, já vai ter problema. Cadepol não tem papo, pessoal. Cadepol é horário, é disciplina, é aquilo lá. Tem que chegar no horário certinho, tem que ser tudo naqueles moldes. Então, nem pensem nisso, porque lá não vai existir essa possibilidade. E tem turmas que começam lá às 7 da manhã. Às 7 da manhã, sala de aula. Às 7 da manhã, com o professor em sala de aula, dando aula já. Entendeu? Então, tem que se virar nos 30, tem que, se morar muito longe, alugar alguma coisa perto durante 3, 4 meses que vai ficar lá. Porque senão, pensa, a pessoa mora muito, muito, muito longe. Para chegar às 7 da manhã, vai sair de casa o quê? Às 4 da manhã para chegar às 7 da manhã na Cadepol? Contando que a Cadepol é extremamente fora de rota, eu acho ela é longe, ela é difícil de chegar, tem um trânsito maldito para chegar naquilo, porque pega a marginal, pega tudo aquilo lá, então já vai ter que se organizar nesse sentido. Né? Alguém aqui para escrivão? Só você? Prova quando? 21 de janeiro. É na outra semana. Não, de janeiro só. Ah, não, tá longe, então. Tem chão, dá para estudar pra caramba ainda. É isso. Como que é teu nome? Só Lohane para escrivão aqui? Mais ninguém? Por enquanto só. Então, beleza. Então vamos lá, pessoal. Vamos treinar, né? Vamos brincar, vamos nos divertir aqui, porque o estudo, antes de mais nada, tem que ser uma diversão também. A gente tem que fazer isso aqui como uma forma leve, solta, com responsabilidade, mas com vocês tentando fazer da forma mais leve possível para aprender o melhor possível. Então vamos começar aqui as nossas questões. Prova aula de oral hoje. Quem quer começar respondendo? Vamos lá? Gente. Vamos lá. Vamos lá. De pé, por favor. Como que é teu nome? Lucas Gabriel, excelência. Lucas Gabriel, carreira então investigador de polícia. Investigador, né? de polícia. Lucas Gabriel, investigador de polícia. Vamos começar falando de inquérito, Lucas. Fala para mim quais que são as peças procedimentais que dão ensejo à instauração do inquérito policial. Excelência, seria o auto de prisão em flagrante, portaria, a queixa-crime e o requerimento do indivíduo. Queixa-crime e o requerimento. Qual que é a distinção entre a queixa-crime e o requerimento? A queixa-crime... O requerimento é a forma como a pessoa apresenta a queixa-crime para a autoridade policial. O requerimento é a forma como apresenta a queixa-crime? Sim. Você esqueceu de falar de requisição. O que é requisição? A requisição ela é efetuada pelo Ministério Público. Seria uma forma de ordem. Só pelo Ministério Público? Creio que pelo Ministro da Justiça também, excelência. Pelo Ministro da Justiça também, exatamente. E qual que é a diferença entre requisição e o requerimento? A diferença é que a requisição seria uma ordem e o requerimento seria um pedido. Seria um pedido. Ok, muito bem. Pode sentar. Vamos falar um pouquinho de alguma coisa que você tenha se equivocado aí. Você falou assim
que uma das formas seria a queixa-crime. Aí eu falei, qual que é a distinção da queixa-crime e do requerimento? Aí você falou assim, o requerimento é a forma que a pessoa apresenta a queixa-crime. Não, não é isso. Não vamos confundir isso daí, tá? Vamos pensar da seguinte maneira. Quando nós temos a ação penal, que ela pode ser uma ação penal pública incondicionada, que é aquela que não precisa de nada para que se inicie o processo, não precisa de nada para que se inicie, inclusive, o inquérito policial. Tá? Então, um crime de ação penal pública incondicionada. A autoridade tomando conhecimento daquilo, já de ofício ela já pode instaurar o inquérito policial. Beleza? Ok. Ação penal pode ser pública condicionada à representação. Então, que eu preciso de uma representação, como o próprio nome diz, para se iniciar o inquérito policial. Então, ação penal pública condicionada à representação. E a ação penal pública pode ser privada. Quando eu tenho ação penal pública privada, eu preciso de um requerimento para se iniciar o inquérito policial. Então, beleza. Eu preciso desse requerimento. Na ação penal pública privada, se eu preciso desse requerimento para iniciar o inquérito policial, na fase judicial, eu preciso da queixa-crime. Então, tomem cuidado com isso. É muito comum se enganarem com isso. A queixa-crime ela não acontece na fase policial. A queixa-crime acontece na fase judicial. Tá? Então, vamos fazer lembrar aqui, fazer a nossa linhazinha do tempo aqui, tá? Eu tenho aqui na nossa linha do tempo, começando aqui com o inquérito policial, que vai lá na frente. Tem a denúncia, que vai lá na frente. Para cá. Ainda bem que você me falou. Então, eu vou fazer para cá. Boa. Temos o inquérito policial, temos a denúncia e temos a sentença. Aqui não faz mesmo, tem razão. Quando nós temos o inquérito policial, está aqui, ele vem caminhando até chegar numa fase do Ministério Público que ele pode oferecer a denúncia. Isso vai acontecer na ação pública incondicionada e na ação pública condicionada à representação. Vai caminhando, o inquérito policial, termina o inquérito, é relatado esse inquérito, chega para o Ministério Público e ele oferece a denúncia. Ou não oferece, mas vamos imaginar que tudo correu bem e que ele tem elementos para oferecer essa denúncia. Quando a ação penal é privada, a parte aqui, a vítima, digamos assim, da ação penal privada, vamos imaginar um crime lá contra a honra, um crime de calúnia. Tá? A parte aqui, a vítima no crime de calúnia, ela oferece aqui para o delegado o requerimento. Requerimento. E com esse requerimento, a autoridade policial inicia o inquérito. Quando chega no final do inquérito, essa parte, a vítima, ela é avisada, ó, acabou. Aqui, estou mandando aqui o inquérito para o fórum. E lá no fórum, essa vítima, vou colocar assim, oferece a queixa-crime. Queixa-crime. Então, essa queixa-crime aqui, o que ela está fazendo? Ela está simplesmente entrando no lugar da denúncia. Onde existia a denúncia por parte do Ministério Público, passa a existir o quê? A queixa-crime. A denúncia é um substitutivo da queixa-crime.
Então, desculpe, ao contrário, a queixa-crime é um substitutivo da denúncia. Então, como a ação penal é privada, não tem Ministério Público, não há que se falar em denúncia, em promotor, nada. É a própria vítima que oferece a queixa-crime. Então, cuidado com isso. A queixa-crime não acontece aqui. Aqui é o requerimento. A queixa-crime acontece aqui, no lugar do Ministério Público, no lugar da denúncia. E aí vira processo. Aí vira fórum, processo, juiz, julgamento, sentença, tudo aquilo lá que a gente já sabe que acontece. Tá? Então, é muito comum vocês se perderem, como você se perdeu agora, essa questão da queixa-crime. Você lê o código, você fala, pô, o que é essa queixa? Você faz essa confusão. Para quem não é do mundo do direito, se perde com isso. Tá? Mas agora não se perde mais. Deu para entender? Ficou muito claro isso daqui? Muito claro? Isso tem que ficar muito claro. Tá? Beleza? Então, beleza. Então, vamos seguir. Quem vai agora? Pode passar o microfone para quem for da sequência. Quem? Vai lá. Levanta. Cecília. Cecília, lembrei da prova. Agora não. Cecília, vamos lá. Cecília, fala para mim. Você lembra o que eu te perguntei, Cecília? Na banca? Isso. Foi de constitucional, né? E de direito penal, de processo penal, você lembra? Teve alguma de processo penal? Acho que não, né? Então não tem problema. Vamos fazer a... Beleza. Então já falamos praticamente isso agora também. Ok. Então vamos falar de nota de culpa, então, Cecília. Tá? Fala para mim o que vem a ser a nota de culpa. Microfone. Excelência, a nota de culpa é um documento que é entregue ao preso, no caso de uma prisão em flagrante, contendo o rol de testemunhas, a classificação do delito e o responsável pela prisão. E o responsável pela prisão. Só no caso de prisão em flagrante, Cecília? Sim, Excelência, a nota de culpa é só para o caso de prisão em flagrante. Só no caso de prisão em flagrante. Tá. E aquela nota de culpa que consta lá na lei de prisão temporária? Na lei de prisão temporária, nós temos escrito lá, num determinado artigo da lei. Se ela estiver aqui, eu faço até a leitura para você. Cadê? Parágrafo 4º do artigo 2º. Decretada a prisão temporária, expedir-se-á mandado de prisão em 2 vias, uma das quais será entregue ao indiciado e servirá como nota de culpa. Está escrito isso na lei de prisão temporária. Você falou que só tem nota de culpa na prisão em flagrante. Então, como você explica essa nota de culpa da prisão temporária? Excelência, neste caso, houve um equívoco quanto à nomenclatura, porque seria um auto de prisão. Seria? Um auto de apreensão. De apreensão? Isso. Cecília. Seria... Quando eu solicito uma prisão temporária... Reformulando, Excelência, seria um mandado de prisão. Um mandado de prisão, exatamente. E aí você falou assim, seria um equívoco, né? O termo correto não seria bem você falar equívoco para a banca. É uma impropriedade técnica da lei, tá? Essa lei ela tem uma impropriedade técnica. Fica melhor você usar essa nomenclatura, tá? Tá bom. Quando foi feita, tem uma impropriedade técnica. Por quê? Porque a nota de culpa, e aí você explica para o examinador, a nota de culpa, quando ela foi criada no ordenamento jurídico, lá para a prisão em flagrante, ela foi criada justamente pelo fato
da prisão em flagrante ser a única prisão que nós temos que não tem mandado. Nós não temos mandado no caso de prisão em flagrante. A prisão em flagrante, o delegado dá a voz de prisão em flagrante e começa o auto de prisão em flagrante e prende a pessoa em flagrante, sem nenhum mandado judicial. Tá? Então, a única prisão que nós temos no ordenamento jurídico que não tem mandado judicial é a prisão em flagrante. Então, cria-se, à época, a nota de culpa, justamente para que se tenha os elementos do mandado, ou seja, quem é que está prendendo a pessoa, quem é o responsável por essa prisão, qual é o crime pelo qual ela está sendo acusado, quais as testemunhas, e colocam esses elementos na nota de culpa. A partir do momento em que eu tenho um mandado de prisão, como eu tenho um mandado na prisão temporária, eu não preciso de nota de culpa. Não tem por quê. Porque o mandado faz, às vezes, da nota de culpa. Né? A nota de culpa ela só foi criada porque naquele tipo de prisão, que é em flagrante, não tem mandado. Agora, a partir do momento que é uma prisão com mandado, eu não preciso de nota de culpa. E aí, o legislador, que é um perdido, a gente sabe o nível dos nossos legisladores, não tem muita noção disso e metem lá, que servirá como nota de culpa. Que servirá como nada, que servirá como mandado. Não precisava ter escrito isso em momento algum na lei, isso não precisava constar da lei em momento algum. Ok? Beleza. Vamos lá. E aí, ainda dentro dessa figura da nota de culpa, tá? Como é que fica a situação se ela não for entregue? Excelência, não sendo entregue a nota de culpa, seria configurado um ilícito administrativo. Um ilícito administrativo. Sim. Tá. Independente do motivo pelo qual ela não foi entregue? Todo para cima. Tá ligado? Bate em cima, bate em cima. Tá ligado? Tá ligado? Se ela não foi entregue com o dolo específico de prejudicar alguém ou satisfazer interesse pessoal, seria configurado o abuso de autoridade. Se ela não for entregue com esse fim. É, esse dolo específico. Isso. Então, olha só. Beleza, pode sentar, Cecília, olha só. Quando vem esse tipo de pergunta, você já se antecipa e já coloca para o examinador. Tá? Quando eu te perguntei, você falou seria um administrativo, um ilícito administrativo. Não. O que vocês podem fazer? Coloca para o examinador assim, excelência, depende do motivo pelo qual ela não foi entregue. Porque existem duas situações no caso dela não ser entregue. Ou ela não foi entregue culposamente ou dolosamente. Não tem outra. Não tem uma terceira. Né? Ou eu não entrego essa nota de culpa porque eu talvez tenha me esquecido devido àquele momento lá que é uma confusão na hora de um flagrante, toda aquela problemática que você tem que fazer, todas aquelas peças, todas as papeladas, tudo lá, toda a preocupação, com a preocupação ainda de um plantão que está acontecendo, porque o flagrante está acontecendo, mas tem gente chegando para fazer ocorrência na delegacia, de furto, de roubo, de extravio de documento, de qualquer coisa. Então a vida continua. A delegacia ela não para enquanto está sendo feito um flagrante. Né? Ela continua acontecendo. Então, no meio daquela confusão, de repente um dia tumultuado tal, esqueceu-se de entregar essa nota de culpa no momento de se assinar as coisas ali. Ou foi por dolo. Foi por dolo. Não foi entregue porque não quiseram entregar, porque quiseram uma satisfação pessoal, como você colocou, quiseram prejudicar a pessoa. Então teve um outro interesse aí nessa não entrega da nota de culpa. Então o que você vai falar para o examinador é, excelência, depende do motivo pelo qual ela não foi entregue. Se ela não foi entregue culposamente, estaremos diante de um ilícito administrativo. Se ela não foi entregue dolosamente, poderemos estar diante de um crime de abuso de autoridade. É isso que ele quer ouvir. Você consegue fazer um raciocínio
dessa distinção, tá? Então não joga logo de cara, será um ilícito administrativo. E deixa para ele, como eu fiz, vir e perguntar, olha, não sei o que. Você já sabe dessas duas situações, já joga para ele, tá? De uma forma clara, tranquila, né? Ou culposa ou dolosa. Se foi culposamente, ilícito administrativo. Se foi dolosamente, será pode configurar um abuso de autoridade. Ponto, é essa a resposta. Ele pode até vir a perguntar, mas e o flagrante? Mas aí será anulado? Será alguma coisa nesse sentido? Se ele fizer esse tipo de pergunta, o flagrante será anulado? Será considerado uma nulidade absoluta com referência à prisão em flagrante? Aí, e é muito comum que ele faça esse tipo de pergunta, quando fizer pergunta sobre nota de culpa, aí você vai dizer o quê? Você vai dizer, excelência, durante um determinado período entendeu-se que sim, que a não entrega da nota de culpa configuraria caso para nulidade do flagrante. Contudo, hoje em dia, isso já não tem sido considerado dessa forma. Tem sido considerado que a não entrega pode gerar uma das consequências que eu falei, ou ilícito administrativo, ou abuso de autoridade, mas que isso não interferirá na validade do flagrante. Tá? Até porque, vamos raciocinar, vamos pensar junto para vocês entenderem. A ideia é entender para saber argumentar. Quando você faz uma prisão em flagrante hoje em dia, essa prisão em flagrante, o preso não vai lá para a audiência de custódia em 24 horas? Em 24 horas você não tem que pegar aquele preso em flagrante e levar ele para a audiência de custódia? Tem. Se o juiz verificar lá que houve essa irregularidade com referência à nota de culpa, ele pode sanar isso lá na hora, ele pode simplesmente vai decretar a prisão preventiva, ele não vai perder um flagrante inteiro se tiver absolutamente perfeito, tudo em ordem, por causa de um documento que não foi entregue ali naquele momento. Ele vai sanar isso lá na hora, beleza? Então, esse raciocínio global que vocês têm que ter, beleza? Quem vai agora? Vamos lá. Nome? Rogério. Rogério, investigador, né, Rogério? Investigador, excelência. Vamos lá, Rogério. Fala para mim a respeito, vamos falar de condução coercitiva. Tá? É possível, Rogério, a condução coercitiva do investigado? Excelência, condução coercitiva do investigado não é possível. Ele é intimado para o depoimento. Ele é intimado para O depoimento. Tá. Então, em nenhuma hipótese é possível a condução coercitiva dele? Somente em caso de prisão em flagrante. Não, ok. Não estamos falando de flagrante. Flagrante ele está preso, então não seria nem... Né? Estou com um inquérito policial em trâmite. Tá? O delegado está lá com a equipe dele, com o inquérito policial tramitando. Não é caso de flagrante, está sendo um inquérito policial para uma investigação qualquer. Eu posso determinar a condução coercitiva da pessoa que eu julgo investigada, de um indiciado, vamos imaginar assim. Eu posso determinar essa condução coercitiva dele? Com ordem judicial, sim, excelência. Não, sem ordem judicial. Não pode. Não pode. Tá. Então vamos lá. A questão da condução coercitiva é o seguinte, pessoal. Senta aí, daqui a pouco eu te chamo de novo. Condução coercitiva é o seguinte, é outra coisa que vocês têm que prestar muita atenção e também tem muita confusão em cima dela. Tá? A condução coercitiva, num determinado momento agora, nosso, tem decisão do STF dizendo da impossibilidade da condução coercitiva do acusado. Tá? Mas essa impossibilidade da condução coercitiva do acusado é apenas para efeito de interrogatório. Tá? Muita atenção e muito cuidado para vocês não se perderem mais com isso. Tá? Então é assim, ó. Continua existindo a condução coercitiva. Normalmente. Ela pode acontecer. Ela só não pode acontecer para efeito de interrogatório. Então, eu posso conduzir coercitivamente, por exemplo, um acusado para efeito de um reconhecimento.
Vamos imaginar que eu queira fazer um reconhecimento de pessoa. Tá? E eu preciso fazer reconhecimento, eu preciso da presença dessa pessoa. Eu posso conduzi-lo coercitivamente. O que eu não posso conduzir é para efeito de interrogatório. Bom, escrevam interrogatório, grifem isso daí para vocês não esquecerem e não confundirem mais. Para outras coisas, a condução coercitiva continua existindo. E a condução coercitiva pode ser de qualquer pessoa. Eu posso conduzir coercitivamente, inclusive a vítima, se eu quiser. A vítima de um crime. Ela, se eu precisar, ela será conduzida coercitivamente. Tá? É para efeito apenas do interrogatório. Então, se eu quiser indiciar uma determinada pessoa, e nós sabemos que o interrogatório está presente no indiciamento, eu não posso conduzir essa pessoa coercitivamente para efeito de indiciamento, porque ele vai ser interrogado. Mas eu posso conduzir essa pessoa coercitivamente para outra coisa qualquer. Fala, Fundão. Posso. Só que ele não é obrigado a participar, mas eu posso conduzi-lo para que ele acompanhe. Ok? Então, tomem muito cuidado com isso. Tá? Porque ficou na nossa mente... Ficou na nossa, não, mas ficou na mente da maioria das pessoas aquela ideia de que, se é o acusado, ele não pode ser conduzido coercitivamente nunca. Acabou a condução coercitiva para o acusado. Não acabou. É só para efeito de interrogatório. Tá? Para outra coisa qualquer, continua em plena vigência. Ok? Beleza? Dúvidas com referência a isso? Fala. Bom dia. Mandado de condução coercitiva. Um documento próprio que tem no próprio sistema, da polícia já vai ter isso, tá? E um detalhe, importante sua pergunta por um detalhe. Você não conduz coercitivamente a pessoa de imediato. Primeiro você notifica comparecimento. Você intima essa pessoa a comparecer. Se ela não atender a isso, é que é feita a condução coercitiva. Tá? Não é simplesmente indo lá e já fazendo a condução coercitiva de uma vez, tá? Primeiro ela é notificada, não comparecendo, aí um mandadinho de condução coercitiva para a própria autoridade policial faz, o investigador vai, os investigadores vão e cumprem. Tá? É uma medida extrema, é uma medida utilizada em último caso, não é uma coisa que você faz a todo momento. Tá? Eu com 26 anos de delegado de polícia, e desses 26 anos trabalhando só na homicídios 12 anos, eu acho que eu fiz assim... no meu histórico, uns 3 ou 4. Pouquíssimo, sabe? Se fiz 3 ou 4, talvez não tenha feito 4, não. 3 eu lembro, acho que 4 talvez não tenha tido. Então é raro acontecer. Não é uma coisa que você fica fazendo toda hora, vai lá e traz, arrasta a pessoa. Até porque na maioria das vezes a pessoa ou vem, ou ela já desapareceu mesmo. Você não acha nem para conduzir coercitivamente. Tá? Então, mas a possibilidade existe. E é um mandadinho que se faz condução coercitiva. Beleza? Dúvidas com relação a isso? Pessoal, eu estou pegando em pontos nevrálgicos e coisas que vão cutucar vocês na hora da banca, que vão querer dar uma escarafunchada para ver se você consegue ir além num raciocínio. Beleza? Deixa eu ver aqui. Quem vai? Roxane. Vamos lá, Roxane. Você sabe me dizer o que é, Roxane? Eu fiz essa pergunta na banca agora, na quinta-feira. Foi quinta a banca? Foi quinta? Quinta, né? Quinta. Eu fiz essa pergunta na banca na quinta-feira. O que é ação penal secundária? Sabe o que é isso, Roxane? Não, essa é difícil mesmo. Eu considero que nem vou ficar bravo, porque eu considero que essa é um pouquinho difícil. Então senta um pouquinho, daqui a pouco a gente fala isso. Alguém sabe o que é ação penal secundária? Quem está falando? Aqui. Fala. Não.
Explica melhor isso. Quer explicar com um exemplo? Tem o quê? Ah. Pera, deixa lá o fundão, se eles conseguem. Fala. Ah. Isso aí. Perfeito. É exatamente isso. Um outro exemplo, dentro dos crimes contra a honra mesmo, seria a injúria. Os crimes contra a honra são crimes de ação penal privada. Quando você pega uma injúria racial, por exemplo, ele passa a ser crime de ação penal pública condicionada à representação. Então, a ação penal secundária é exatamente isso. Temos uma ação penal e dentro daquele mesmo crime, ela pode mudar essa ação penal. Ela passa de um tipo para outro. Ela passa, por exemplo, nesse exemplo de ação privada para ação condicionada à representação. Ou, como ele bem colocou, questão do ministro da Justiça, requisição do ministro da Justiça. Não. Subsidiária da pública é outra coisa. Você sabe o que é a subsidiária da pública, Roxane, já que você está com a palavra? Quer dizer, Roxane, você está uma coisa horrorosa em ação penal, né? Tem que melhorar isso daí. Ação penal tem que saber. Subsidiária da pública é aquela ação penal em que a vítima, vendo que o Ministério Público ficou inerte quanto ao oferecimento da denúncia, ela atua no lugar dele. Ela entra e atua no lugar dele. Então, ele não ofereceu a denúncia. O Ministério Público não ofereceu a denúncia. Vem a vítima, vem o ofendido e fala assim, opa, não vou deixar isso parado não vou perder. Eu ofereço. E eu ofereço o quê? O quê? Eu sou... Oi? Não entendi. Uma queixa-crime. Eu ofereço a queixa-crime, tá? Por que eu não ofereço a denúncia, já que ele não ofereceu a denúncia? Por quê? Nos crimes de ação penal privada. Mas e se o crime é de ação penal pública incondicionada e o Ministério Público não ofereceu a denúncia? Exatamente. E porque a denúncia é exclusiva do Ministério Público. Ninguém faz denúncia a não ser o Ministério Público. É uma peça dele. Entendeu? Então eu entro com uma queixa-crime substitutiva da denúncia. Tá? Então essa ação penal subsidiária. E aí o Ministério Público, por sua vez, ele faz o quê? Ou ele simplesmente passa a acompanhar aquilo, ou ele simplesmente avoca, ele traz para ele. Fala, não, peraí. Eu vou oferecer a denúncia agora. E ele oferece a denúncia. Entendeu? Foi um lapso, perdi o tempo, alguma coisa, e estou oferecendo a denúncia agora. Fala. Passou a ser do outro, né? Ele só está fazendo um acompanhamento aí, então. Mas isso não acontece nunca, pode esquecer. Tá? Aliás, essa situação, hoje em dia, ela é praticamente nula a possibilidade dela acontecer. Mas vamos imaginar que ela acontecesse, com certeza ele ofereceria a denúncia na hora. Ele não ia ficar submetendo a isso. Beleza? Dúvidas com referência a isso? Fala.